Olá, bom dia. Estamos aqui preparando o Tem Notícias de hoje, que está especial. Tem uma novidade que nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho. É uma surpresa, tenho certeza que você vai gostar muito. Nós vamos mostrar em detalhes essa novidade e, claro, as principais notícias da região nesta quarta-feira. É daqui a pouquinho, ao meio-dia, logo depois do encontro. Estou aqui te esperando. Até já. É inverno. Tem Notícias. Oferecimento Cicobi Cred Seripa te completa. Quarta-feira, 7 de julho de 2021. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tem Notícias. Estou falando ao vivo aqui da redação da TV Tem. É daqui que durante esses dias a gente levou para você de casa as principais informações da nossa região. Tudo o que acontece aqui na região, você fica sabendo aqui na TV Tem. E a partir de hoje tem uma novidade e eu já adianto, eu tenho certeza absoluta que você de casa vai gostar. Essa surpresa foi feita com muito carinho, pensado em cada detalhe para a gente bater papo todo dia aqui, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. Chegou a hora da gente mostrar para vocês. É com muito orgulho que eu trago para você a novidade tão esperada, a nossa nova casa. O novo estúdio da TV Tem. É daqui, desse estúdio novinho em folha, que todos os dias nós vamos levar para você de casa as informações nas primeiras horas da manhã, na hora do almoço e também durante o jantar. A principal novidade, uma delas, na verdade, é essa aqui, ó. É a nossa nova bancada. É dessa bancada aqui, toda pensada, para a gente bater papo todos os dias, que eu vou falar com o senhor, com a senhora, com você aí de casa. Nosso telão aqui para a gente bater papo com os nossos repórteres que estão espalhados por toda a nossa região e também desse outro lado aqui, ó. Olha a quantidade de telas aqui. O Tem Notícias está muito mais interativo. Os nossos repórteres, apresentadores vão passar aqui. Você vai ter uma experiência tecnológica que eu tenho certeza que você vai gostar. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para você que faz companhia para a gente todo dia. É a nova casa da TV Tem? É a sua nova casa também. E já começo te mostrando uma novidade. O cenário, ele muda de cor. Por exemplo, estamos agora na hora do almoço. Tem Notícias TN1. Para o Bom Dia Cidade, com a Mayara Correia, todos os dias, às 8 horas da manhã, quando o sol está nascendo, nosso estúdio vai mudar de cor. Vai mudar de cor. Vai ficar amarelo. BDC, o Bom Dia Cidade. Mas tem mais uma mudança. O Tem Notícias da noite também, quando o sol já se pôs, a noite está começando, o nosso estúdio vai ficar azul. TN2. É o Tem Notícias da noite que se acompanha também ao vivo aqui na TV Tem. Mas tem uma outra novidade que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, se nós fôssemos fazer um jornal especial, conteúdo especial, por exemplo, para o Outubro Rosa, por que não entrar nessa campanha? Então, o estúdio do Tem Notícias vai mudar de cor. Tiago, mas tem mais? Tem. Por exemplo, Dia do Meio Ambiente, com ações para incentivar a preservação da natureza. O nosso estúdio também vai mudar de cor. É um estúdio muito mais clean, muito leve, uma linguagem tecnológica que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas não é só isso, você percebeu que a musiquinha do Tem Notícias também está diferente. O nome que vai aparecer aqui, cada detalhe pensado com muito carinho. E essa novidade que eu estou trazendo agora para você aqui, não é só aqui em Sorocaba não. É também em Itapetininga. Cadê o Douglas Belan para mostrar para a gente? Douglas, boa tarde.
Minha cara de alegria por estar de casa nova também, viu, Tiago? Boa tarde para você. A gente ficou 2 semanas ali na redação, louco para te apresentar essa surpresa, essa novidade, que é pra gente também. E a gente está muito feliz, muito satisfeito com o nosso estúdio novo. Você viu que eu tenho uma decoração parecida com a do Tiago em Sorocaba, nossa bancada, os nossos telões, as cores aqui do TN1. Vamos andar para apresentar para você o nosso estúdio de Itapetininga, que ao meio-dia você vai continuar acompanhando aí do Jornal de Sorocaba, as notícias da região de Itapetininga. E à noite, no nosso TN2, as notícias para 53 cidades aqui da nossa área de cobertura da TVT. Você gostou aí do nosso novo estúdio ou não? A gente está adorando. Estamos nos adaptando à casa nova ainda. Espero que você goste, que mande a sua resposta para a gente. Diga o que achou das nossas novas cores. Seguinte, nossa missão, né, Tiago? Continua a mesma, que é te informar da melhor maneira possível. Aliás, tudo isso é pensado com um único propósito: levar a informação para você de maneira mais clara possível. Estou muito feliz com o nosso estúdio aqui também, Tiagão. Todos estamos, Douglas Belan. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo aqui no Tem Notícias. Bora começar com informação. Comigo aqui no telão, os repórteres do Tem Notícias, o Diogo Nolasco e também a Fernanda Eonor. Começo com o Diogo Nolasco falando sobre racionamento de água em mais uma cidade da região, Diogo. É Salto, Tiago. A partir de hoje, as torneiras aqui da cidade ficam 12 horas sem água por dia. Já já eu trago todos os detalhes deste racionamento aqui no município. Combinado. O controle das contas, Fernanda Eonor. Nesta edição teremos a ajuda de um consultor financeiro que vai ensinar a equilibrar o que a gente ganha com o que a gente gasta. No esporte também, curtir esse estúdio novo, a gente fala do São Bento que goleou em jogo treino ontem em Sorocaba. E tem basquete com LSB, Sorocaba e o Ituano. Ô, Ituano, em busca de recuperação. Depois de 2 derrotas seguidas, o Galo tenta manter a liderança da liga. Para isso, precisa vencer o Sampaio Correia hoje à noite lá no Maranhão, Tiagão. Seja bem-vindo à nossa nova casa, que também é sua. O Tem Notícias já está no ar. Olá, boa tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na TV Tem. Você já viu que nós estamos de casa nova. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a preparação desse novo estúdio que foi feito, volto a repetir, com muito carinho para você que faz companhia para a gente todos os dias. A gente começa o Tem Notícias com muita informação para você, mostrando que Salto está com rodízio no abastecimento de água. Quem está em Salto é o Diogo Nolasco, mostra ao vivo para a gente. Diogo, bem-vindo à casa nova do Tem Notícias, boa tarde para você. Fala, Tiago, muito boa tarde, muito obrigado. Pois é, trazendo as principais informações aqui da nossa região de Casa Nova, né? Então já chego falando desse rodízio aqui no município de Salto. Como que vai funcionar? A companhia que faz o abastecimento aqui na cidade desenvolveu 4 fases para que eles façam aí esse rodízio aqui no município. Isso vai funcionar na prática o seguinte: eles estão na fase azul a partir de hoje. Os moradores têm água 36 horas por dia e aí ficam 12 horas sem o abastecimento. E aí também na fase amarela são 12 horas com água e 12 sem. E na laranja o abastecimento é dia sim, dia não. Na vermelha 12 horas com água e 36 horas sem. Na fase azul são 36 horas de abastecimento direto. Eu falei por dia, mas na verdade é direto, e 12 horas sem água é o que está acontecendo neste momento aqui no município de Salto. Por que está acontecendo isso aqui? Eu explico para você que está acompanhando o Tem Notícias. Nos últimos 3 meses choveu 70% a menos do que a média histórica. E aí o resultado é o nível aqui dos ribeirões está muito baixo. Este aqui que a gente está é o Piraí, o nível está bem baixo. E aí o que acontece? Esse ribeirão ele é responsável pelo abastecimento de 85% da cidade. Atualmente eles estão captando 330 litros por minuto. Em dias normais, quando está chovendo dentro da média, essa captação passa de 370 litros por dia. Num outro ribeirão, o Buru, que também abastece o município,
15% da cidade, por lá a captação também diminuiu quase 20% e isso impactou diretamente na quantidade de água que vai para as casas e para as empresas aqui da cidade. O município vai fazer uma fiscalização e a partir da segunda quinzena deste mês, quem não cumprir essas regras pode pagar multa aqui no município, viu, Thiago? Valeu, Diogo. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí em Salto. O alerta para economizar água, não só em Salto, mas em todas as cidades e o tempo todo. Não só agora, né, Diogo? Quando os reservatórios, o nível baixa bastante, fica sem chuva. Bom trabalho para você. Os meteorologistas dizem que chuva mesmo só no fim da semana que vem. Vamos dar um giro aqui pela nossa região. Olha que bonito que ficou. 3 cidades, Sorocaba está aqui, Jundiaí e aqui Itapetininga, agora na hora do almoço. Vamos lá para fora, uma espiadinha em Sorocaba. Agora, na hora do almoço, 22 graus em Sorocaba, agora dia aberto, quase sem nuvens, mas tem um vento que dá a sensação de mais frio. Aí à noite a temperatura vai voltar a cair. De Sorocaba, continuando o giro aqui pela nossa região, agora Jundiaí, onde está fazendo agora 21 graus. A massa de ar quente que corre boa parte do país não deixa entrar nenhuma chuva. Previsão para mudança só lá para o dia 18, tá longe ainda. Vai demorar, só brilhando agora em Jundiaí na hora do almoço, 12h11. E também continuando o nosso giro, Itapetininga, onde está fazendo agora 19 graus. A mesma situação em Itapê. Nada de chuva na previsão esse dia, fica aberto, mas temperatura não sobe muito mais agora não. À noite, aquele friozinho básico dessas últimas semanas. No mapa agora, você tem mais detalhes da previsão para hoje em toda a região. Uma grande massa de ar seco predomina no estado de São Paulo nesta quarta-feira e inibe a formação das nuvens de chuva. O tempo segue firme em todas as áreas paulistas e a umidade relativa do ar entra em declínio nas próximas horas. Hoje a máxima prevista é de 23 graus em Araçariguama, 24 graus em Salto de Pirapora e 25 graus em Porto Feliz. Na região de Itapetininga, a máxima é de 23 graus em Pilar do Sul e em Quadra, máxima de 24 graus. O predomínio é de sol na cidade de Jundiaí e hoje não chove na cidade, o ar fica bem seco. A máxima prevista é de 23 graus. Na cidade de Sorocaba, a temperatura também sobe mais nesta quarta-feira. A máxima é de 24 graus e o tempo segue firme no decorrer do dia. A quinta-feira vai amanhecer em torno dos 11 graus na cidade e a máxima prevista é de 23. Vai ser mais um dia de sol e sem chuva. A cidade de Itapetininga também segue com o tempo firme até o fim da semana. Nesta quarta-feira faz sol e não chove. A máxima prevista é de 23 graus. A gente fala agora da vacinação contra a Covid aqui na região. Tem muita vaga aberta para o pessoal de 47 a 49 anos em Jundiaí. Tanto que a prefeitura abriu o horário para um novo público. Vou chamar aqui o Antônio Ferreira. Tá comigo. Antônio, boa tarde para você. Tá sobrando vaga aí, vamos reforçar. A vacina continua sendo a única forma que vai tirar a gente dessa situação. Antônio, seja bem-vindo também à nossa nova casa. Boa tarde para você. Com certeza, Thiago. Muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente de Casa Nova agora. Pois é, isso porque a Prefeitura, Thiago, abriu recentemente, agora, ao meio-dia, para um novo grupo essa vacinação, esse agendamento e ampliou. Como que está funcionando a partir de agora? Para aquelas pessoas que têm entre 45 e 49 anos de idade sem comorbidades. Isso porque a Prefeitura identificou que havia muitas vagas disponíveis para quem tem entre 47 e 49. Então acabou englobando e abrindo esse agendamento hoje, a partir do meio-dia, para esse público que eu te citei agora. A aplicação para essas doses começa hoje mesmo, a partir das 5 horas da tarde, e 3.600 doses foram disponibilizadas agora para esse grupo. Eu vou reforçar, para quem tem entre 45 e 49 anos sem comorbidades, o agendamento foi aberto agora, ao meio-dia, no site ou também no aplicativo da Prefeitura. A aplicação começa às 5 em 18 unidades básicas de saúde aqui da cidade. Eu falo de uma delas aqui no Jardim Guanabara. Por enquanto, o movimento é tranquilo, mas a partir das 5 horas até
até às 7 horas da noite. Aqui vai ser um ponto de vacinação para essas pessoas. A gente reforça aqui que quando a prefeitura abriu para 43 e 45 anos, o agendamento se esgotou rapidamente, em menos de 5 minutos. E como havia essas vagas disponíveis, a prefeitura então ampliou para quem tem entre 45 e 49 anos esse agendamento que funciona sempre das 5 até às 7 horas da noite. A gente reforça porque é tão importante fazer o agendamento. Só assim você vai conseguir receber a primeira dose da vacina contra a Covid. E a boa notícia, é claro, para você que faz parte desse supergrupo agora, entre 45 e 49 anos, que há vagas disponíveis. Está acompanhando o Tem Notícias? Abre o seu computador, abre o seu aplicativo da prefeitura aí no seu celular para você garantir esse agendamento que é tão importante, como o Thiago disse, é a única arma que nós temos agora, Thiago, para combater a Covid. A gente reforça também que todos esses 18 pontos de vacinação também são pontos de coleta de alimentos não perecíveis. A TVT, claro, continua apoiando essa causa. É importantíssimo em cada local de vacinação. Antônio Ferreira, muito obrigado, tá? Dado o recado, bom trabalho para você em Jundiaí. Até mais. O T1 fala agora com você que tem uma ideia, um talento e pode transformar isso numa oportunidade de negócio. O número de MEIs, microempreendedores individuais, tem crescido nos últimos 2 anos. A gente separou aqui para te mostrar alguns números em Sorocaba. De olho comigo aqui no telão. Em Sorocaba, abertura de microempreendedores individuais, microempresas, né? Em 2019 foram 9.290. Em 2020, 9.788. E no primeiro semestre de 2021, ou seja, esse dado super recente, que a gente começou o segundo semestre agora, então até junho, 5.909 microempresas abertas. De olho comigo também aqui em mais uma informação que é do portal do empreendedor do Sebrae. Os setores de roupas e acessórios lideram com 349 MEIs. Em segundo lugar, promoção de vendas com 347. Em terceiro, preparação de documentos e também serviços especializados. Aí, 330 MEIs abertas durante esse período em 2021. Esses são os segmentos, tá? Ainda tem outros que eu quero te mostrar aqui. Em quarto lugar, ramo de alimentos para o consumo em casa, 310 MEIs abertas agora em 2021. Em quinto, transporte rodoviário de carga, com 279 novos microempreendedores individuais em 2021. Isso somente em Sorocaba, tá? Agora os números também relacionados à abertura de micro e pequenas empresas em Jundiaí. Em 2019 foram 5.377. Em 2020, 5.335. E no primeiro semestre desse ano, 3.493 novas empresas abertas. Chama agora o Douglas Belan para também dar um panorama para a gente como é que está a situação em Itapetininga. Douglas, muita gente viu na pandemia agora a chance de começar um negócio, abrir uma empresa, e o microempreendedor individual paga quase nada de imposto, de taxa, é muito facilitado. Como é que está a situação em Itapê? Tem mais vantagens do que os informais, né, Thiago? Boa tarde para você mais uma vez. Aliás, uma particularidade aqui de Itapetininga que a gente percebeu, eu estava olhando os números aí de Sorocaba e de Jundiaí. Em 2020 foi o ano da pandemia, de crise. Itapetininga teve o maior aumento entre as 3 de microempreendedores individuais. Esse ano é que está ficando um pouquinho abaixo. A gente vai ver aí nos números, dá uma olhada aí. Em 2019 foram abertos em Itapetininga 1.434 MEIs. São aqueles autônomos que muitas vezes, né, se formalizam. Em 2020 subiu para 2.292 e só no primeiro semestre deste ano já foram abertos 809 MEIs. Foi metade do ano já, se a gente continuar na média, aí vamos chegar a 1.600 por aí, ou seja, um número menor que 2020. A gente separou dados de crescimento por área também. Os 5 segmentos que mais abriram MEIs no primeiro semestre de 2021 foram os seguintes, ó: obras de alvenaria, 83, transporte rodoviário de carga, 41, serviços domésticos, 38, o comércio varejista de bebidas, 34, e aí os cabeleireiros, manicures e pedicures com 30 MEIs. Thiago?
Aliás, deixa eu já aproveitar para chamar o Salles, porque a gente continua nesse assunto. O Ailton Salles Júnior vai entrar ao vivo aqui com a gente. Como você viu, tem muito negócio sendo formalizado, virando MEI. Tem vantagem de se tornar um microempreendedor individual. O Thiago disse, paga pouca taxa. E sobre isso a gente vai falar ao vivo com o Salles Júnior, que está com uma analista do Sebrae e vai trazer mais detalhes para a gente. Salles, explica tudo. Boa tarde. Oi, Douglas, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Números extremamente positivos, né? Dentro desse cenário de pandemia, crise econômica que o país já vem enfrentando há um certo tempo, a região de Itapetininga aqui pelo menos se destacando em relação a novos registros de microempreendedores individuais que se registraram, que se cadastraram em algumas unidades, principalmente recebendo informações dos analistas do Sebrae, mais de 800 registros se comparados aos números que foram apresentados do ano passado para cá. Mas quem vai esclarecer algumas dúvidas para a gente, como você citou, Douglas, é a nossa convidada de hoje. Ela já está aqui do meu lado, que é a Karen Alves. Ela é analista de negócios do Sebrae. Karen, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muita gente tem dúvida, está se perguntando como é que eu faço para me tornar um MEI, um microempreendedor individual? Muito obrigada, Salles, pela oportunidade. Na verdade, para que você se torne um microempreendedor individual, é necessário, primeiramente, que a sua atividade seja uma atividade permitida no MEI. Então, você vai fazer essa análise no site do gov.br. Depois, você deve buscar a orientação para que você entenda todos os benefícios e obrigações do MEI. Então, o MEI, ele paga um valor fixo de imposto mensal, que é referente ou ao ISS, se ele for prestador de serviços, ou ao ICMS, se ele for comerciante, e paga uma porcentagem que é referente ao INSS dele. Então é importante ele entender o que ele vai pagar por mês, fazer todo um controle financeiro para que uma vez por ano ele faça uma declaração específica do MEI e a partir daí ele pode realizar a abertura. Caso esteja tudo ok, seja uma atividade permitida, ele pode realizar a abertura do MEI. Existe uma renda específica, uma margem de lucro específica para a pessoa se tornar um MEI? Claro, claro. Na verdade o MEI pode faturar até R$81 mil por ano, mas esse valor é proporcional. Então aquele MEI que abre a empresa em janeiro, ele durante o ano todo pode faturar 81 mil. Caso ele abra em julho, por exemplo, ele pode faturar somente a metade desse valor, 41.500. Tá. Então, assim, é necessário que ele faça esse balanceamento e ele vai acompanhar mês a mês, dependendo do mês que ele abrir, diminui o valor de faturamento que ele pode ter no ano. Outras situações para se tornar um MEI, por exemplo, escolhi um negócio que eu quero trabalhar, quero abrir um negócio, tem um número específico de funcionários, alguma estrutura mínima que eu me enquadre para me tornar um MEI? É necessário que o MEI tenha somente um funcionário. Então ele pode ou não ter nenhum, trabalhar sozinho, ou ele pode ter um funcionário. Também é importante salientar que o MEI, ele é a sigla de microempreendedor individual. Então ele não pode ter sociedade numa outra empresa e também a partir do momento que ele abre o MEI, é a única empresa que ele vai ter, pelo menos enquanto estiver como MEI, no nome dele. Mas não é um pré-requisito. Então ele pode ou não ter funcionário, caso ele queira um funcionário somente. Tá. A vantagem são taxas mais baixas, impostos mais baixos, né? Exatamente. Então, principalmente para quem está começando o negócio, o MEI é o tipo de empresa mais indicado, porque ele vai pagar um valor fixo mensal de imposto. Hoje esse valor é de R$60 para prestadores de serviço e de R$56 para comerciantes e dá direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão, enfim, ele fica coberto com os benefícios previdenciários, vai ter um CNPJ, vai poder trabalhar formalizado, né, ter um alvará de funcionamento da prefeitura e pode inclusive pedir empréstimos com valores diferenciados em bancos, pode comprar direto de fornecedores também com valores diferenciados. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Viu? Eu que agradeço, boa tarde. É isso, outras informações também, se ficou com alguma dúvida, estão no nosso portal G1 aí da sua cidade. Thiago Ariosa, é com você por aí, bom trabalho. Valeu, Salles, obrigado, bom trabalho para você, até mais. Intervalo agora, daqui a pouquinho, como equilibrar as contas com tantos aumentos. É o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Imagens ao vivo de Sorocaba, 22 graus, meio-dia e 23 minutinhos. Daqui a pouquinho o TN1 tá de volta, não sai daí não, até já. De volta ao vivo com o Tem Notícias. Hoje teve apreensão de cigarros na região de Itapetininga. Douglas Belan está aqui já com informações pra gente. É isso, Thiago. Foi agora de manhã, viu? Em Avaré. A Aline Galdino ao vivo tem os detalhes, então, dessa apreensão pra gente. Aline, boa tarde.
Oi, Douglas, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E essa ação aconteceu após o motorista de um caminhão se negar a parar o veículo para a Polícia Rodoviária Federal e também o pessoal da Receita Federal. Após ele se negar, ele acabou correndo, abrindo a porta do veículo, indo em direção à mata, e no veículo foi encontrado 500 mil de cigarros que seriam contrabandeados. Todo o material foi levado para a sede da Polícia Rodoviária Federal para ser analisado e até agora a polícia não tem pistas do caminhoneiro que fugiu com destino ignorado. Tiago, eu volto com você. Galdino, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, tá? Hoje é o 5º dia útil do mês. Muita gente está recebendo o pagamento, mas com tantos aumentos nas contas, como equilibrar o que entra e o que sai de dinheiro? A Fernanda Honor vai ajudar a gente, está com um especialista no assunto. Fernanda, boa tarde para você. Oi, Tiago. Uma boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando o Tem Notícias de Casa Nova. Já vou te fazer um convite para pensar uma coisinha. Você, assim como eu, recebe o pagamento e já fica assim com a sensação, ai, tô com muito dinheiro na conta. Aí paga as contas, o que acontece? Aquela mesma sensação de novo. Eu acho que não tô com muito dinheiro na conta não, foi impressão. É porque as coisas estão muito mais caras e a gente tem os boletos que continuam vencendo e os pagamentos que precisam ser feitos. E aí, para entender como que essa soma vai funcionar, a gente convidou o Pedro Braggio, que é consultor financeiro, mais uma vez participando aqui com a gente do Tem Notícias, agora de Casa Nova. Prazer estar aqui, obrigada pela participação. E explica pra gente como é que faz para bater essa conta. O salário que cai na conta, depois os pagamentos e ainda ter dinheiro, dá? É quase que impossível, parece, né? Mas não é não, viu, Fernandinha? Vamos lá, então. Olha só, o que as pessoas precisam ter é um controle financeiro. Seja um controle como for. Pode ser num caderno, pode ser numa planilha, num app, não importa, né? É importante que tenha isso anotado em algum lugar. E eu vou dar um exemplo. A pessoa tem um salário de R$ 1.500 e ela tem R$ 1.500 para gastar. Ponto, não pode gastar mais. E ela tem os gastos fixos de 750, como aluguel, IPTU e tudo mais. E ela tem uma verba dos gastos variáveis para gastar no mês. Essas verbas precisam ser bem definidas. Quanto é que eu posso gastar com comida fora de casa? Quanto é que eu posso gastar com combustível? Quanto que eu posso gastar com supermercado? Porque se a gente não coloca essa verba, o dinheiro vai embora. E outra dica muito importante, são 2 dicas. A primeira é, já está com a conta de luz na mão? Paga. Não deixa para pagar depois, porque de repente você tira essa questão da prioridade, acaba comprando outra coisa no lugar, aí sobra para não pagar a conta de luz. E aí a conta de luz vai atrasando, vai encavalando uma na outra e aí fica muito complicado. Então, ter essas contas pagas antes, já tem o boleto? Já paga. E prioridade. O que é prioridade? Aluguel, IPTU, né? E tudo mais relacionado à comida, para que você não se perca no meio do caminho. Pronto, e na prática a gente fala assim, o boleto vai vencer lá no dia 25, a pessoa recebeu no 5º dia útil, não é para deixar esse dinheiro na conta então, já paga. Já paga logo, porque a gente tem muita ilusão financeira. Quando você olha para o seu extrato bancário, o seu saldo, e você percebe que tem um dinheiro, a vontade é grande. Todo mundo tem vontade de comprar uma calça, um sapato, ou enfim, trocar de celular. Por isso é necessário que tenha cuidado para não deixar passar na frente esses gastos que não são prioridades para a família. Tá certo, muito obrigada pela ajuda e por todas as informações. É isso, viu, Tiago Ariose? Aprendemos agora, tem que colocar na prática. Dinheiro pingou aí na conta, paga tudo logo para se livrar desses boletos. Tudo anotadinho. Fernanda, obrigado, tá? Até mais, bom trabalho para você. Hora agora de atualizar os números da pandemia na região. Começo te mostrando Sorocaba, o último boletim divulgado pela Prefeitura ontem. Sorocaba confirmou 361 novos casos de coronavírus, 1.904 em uma semana e até agora, desde o começo da pandemia, 74.567. Agora as pessoas que pegaram coronavírus infelizmente morreram. Ontem, Sorocaba confirmou 24 novos óbitos por Covid. É o maior número ao longo dos últimos 7 dias. 74 óbitos confirmados em uma semana e 2.415 já desde o começo da pandemia, um número muito alto. Dá uma olhada na evolução dos casos em Jundiaí. Ontem, Jundiaí confirmou 189 novos casos de coronavírus, 1.168 em 7 dias, 47.079
desde o começo da pandemia. Infelizmente, o número de óbitos também aumentou em Jundiaí. Ontem, 10 mortes por Covid, em uma semana 35. E até agora, desde o começo da pandemia, 1.429. Te mostrei Sorocaba, Jundiaí, vou chamar o Douglas Belan com os números atualizados para a gente da pandemia. Em Itapetininga, Douglas. Tiago, a cidade registrou queda nos novos casos. A gente vai ver aí os números dos últimos 7 dias. Foram apenas 29 ontem, aí quase a metade do que foi registrado na segunda-feira. Na semana são 311, uma média de 44 confirmações por dia desde o início da pandemia, 14.106 casos. Também nenhuma morte foi confirmada pela doença ontem aqui em Itapetininga. Com os números dos últimos 7 dias, são 11 mortes. E desde o início da pandemia, 508. Tiago. Muito obrigado, tá? Até mais. Hora agora de saber os destaques do G1 nessa nossa nova casa. O G1 veio para cá com a gente. Júlia Martins, boa tarde para você, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Tiago. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O que você conta hoje? Olha, você lembra daquele caso de 2 médicas que foram demitidas depois que elas postaram um vídeo... Mostramos ontem aqui. ...aplicando Botox no Hospital Léo Orsi Bernardes, lá em Itapetininga. Então, uma delas pediu desculpas. A médica Vanessa Mayumi mandou uma nota pra gente, pedindo desculpas por fazer o procedimento estético dentro de um hospital público. Ela disse também que já havia terminado o plantão e havia sido dispensada pelo chefe naquele momento. O hospital informou que a situação é inadmissível e que a coordenação não autorizou o procedimento. Tiago, e nesse Dia Mundial do Chocolate, é impossível não falar dessas delícias, não é mesmo? Júlia. Quem não gosta de chocolate? Difícil encontrar gente que não gosta de chocolate. Exatamente. Olha só essa história. A Carmen de Sorocaba é psicóloga, mas na pandemia ela quis uma renda extra. E ela decidiu fazer bolos e doces personalizados, tudo de chocolate. Vamos passar à vontade junto? Esse bolo aqui, ó, de brigadeiro é um sucesso entre os clientes e é um dos mais vendidos. Imagina. Olha só que delícia, gente. E tem também os bolos personalizados. Olha só esse aqui do Snoopy, que bonitinho, muito legal. E, Tiago, ela falou pra gente que enquanto ela vai fazendo esses bolos, ela descobriu que é uma terapia pra ela fazer isso. E eu vou dizer uma coisa, se é uma terapia pra ela fazer, pra gente é uma terapia comer, né? Que isso, quem não gosta de chocolate, gente, aproveita no dia do chocolate. Pega um pedacinho aí, aproveita. Deixa a gente melhor, né, Julia? Exatamente. Julia, muito obrigado. Todo dia a gente vai se ver agora aqui. Você vai trazer para o pessoal na hora do almoço, aqui não tem nenhum, o que está sendo destaque, as notícias mais lidas, o que está acontecendo na internet, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Obrigada, até mais, Thiago. Intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as cidades da região que endureceram as medidas contra quem quer escolher a vacina. Como é que tá Sorocaba agora? 22 graus, meio-dia, 35 minutinhos. Daqui a pouquinho o TN1 tá de volta. Até já. Estamos de volta ao vivo com o Tem Notícias, meio-dia, 38 minutinhos agora. É hora do esporte. Tá gostando da nossa nova casa, Douglas Brito? Tô até estranho. Sabe quando você chega numa reforma, você fala assim, nossa, onde é que fica cada coisa, né? E tal? Espetacular, muito bacana. A gente foi surpreendido junto com vocês, vendo cada detalhe. Sim. Quase, boa tarde. Quase entregamos ontem a surpresa, mas não podia. Boa tarde, Tiagão. Tudo bem com você? Tudo certo. Boa tarde pra vocês, tudo beleza? Tá muito legal essa nova casa. O esporte vai ficar tanto desse lado, lado de lá. Tá tudo muito livre, a gente vai se acostumando junto. Sim. E sabe que a gente vai se acostumando também, Thiago Arias? Douglas Brito? Com os Jogos Olímpicos. Quantos dias para as Olimpíadas? 17. 17 dias para as 17 dias para os Jogos. 17? São 17. Eram 18 ou são 16? Ó, a gente fazendo as contas. Eu acho 16 ou 17? Eu tô tão aqui. Vamos fazer assim. Falta pouco mais de 2 semanas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Tiagão. E a gente tá mostrando, né, desde ontem, uma série de reportagens sobre a influência do Japão aqui no Brasil. É uma viagem olímpica sem sair do estado de São Paulo. E hoje a nossa parada é na cidade de Mombuca. Por lá, Tiagão, tem uma flor que é a marca da imigração japonesa por aqui. Bora ver? Olha lá. Tá aqui já? Olha aí. Uma
Uma flor única, tão exclusiva que só existe uma produção comercial no Brasil, a de Mombuca, cidade que fica a 65 quilômetros de Ribeirão Preto. Desde a década de 60, a flor de lótus é cultivada no interior de São Paulo por descendentes de japoneses. Lavouras que retratam a superação que os primeiros japoneses encararam ao chegar aqui. Em terras de pântano, de pouco ou quase nenhum valor no passado, eles jogaram uma semente que mudou o horizonte. O alagado ganhou proveito e muita suavidade. Uma lenda japonesa diz que a semente é um símbolo de longevidade e que pode germinar até 1000 anos depois de colhida. A flor, ao contrário, tem a marca da beleza passageira. As pétalas duram 10 dias no canteiro e só 48 horas no vaso. Agora, nesses meses da seca, as flores já perderam as pétalas. E no campo só sobra esse talo aqui, ó, que o pessoal chama de chuveirinho, porque parece mesmo, né? Aqui dentro estão as sementes. Mas numa plantação dessas, que sempre tem surpresas, às vezes aparece um broto teimoso, como esse aqui, ó, temporão. Olha que beleza! Esse nasceu fora do tempo. Mas em janeiro e fevereiro, esse mesmo canteiro vira um jardim de maravilhas. Apesar de ser a maior plantação do Brasil, Mombuca tem só 6 hectares, cultivados por apenas 4 produtores, como o seu Massaharo. Por que tem pouca gente que cultiva flor de lótus? Porque é muito cansativo, né? É trabalho muito. Dá muito trabalho. Dá demais. Isso, então ninguém consegue fazer esse serviço. Sou louco porque sobra. Na verdade. Então, o senhor é muito forte ou é meio louco? Acho que é os dois, né? É claro que a flor é encantadora, mas o pessoal aqui da colônia enxerga nesse lugar uma outra riqueza. Descobriu onde está? Claro que não. É um tesouro escondido. Ele fica embaixo da água, no meio da lama. A raiz. E não é só simbologia, não. É para comer. Brasileiros e japoneses encontraram uma infinidade de usos para o lencon. Depois de fatiado, pode ser desidratado na secadeira até atingir o ponto ideal para o chá. A bebida quente tem sabor suave e dizem que faz bem para a circulação. As rodelas, cheias de furinhos, são ricas em amido, vitamina C e sais minerais. Fritas viram salgadinho, um aperitivo cada vez mais apreciado, principalmente na capital paulista. Vai para empórios e mercearias orientais e também restaurantes. Inclusive, restaurantes brasileiros também estão aderindo. Aqui mesmo em Mombuca, a Fátima aprendeu a cozinhar com os vizinhos japoneses. Quando faz lencon, não desperdiça nada. E esse aqui que sobrou? Vai se fazer refogado. A Fátima preparou uma conserva. A Cláudia, irmã dela, um refogado. Receitas aprovadas pela nossa equipe. Que coisa boa! E por quem vive no Brasil, sem esquecer dos costumes japoneses. Fiquei com vontade. Ah, que delícia, hein? Flor de lótus, muito legal a história. Eu sempre vi tanto, não sabia da história. Sim, tá aí. Sempre um pouquinho do Japão aqui nas nossas séries de reportagem. Amanhã tem mais. Deixando o Japão um pouco mais próximo. Os anfitriões dos Jogos Olímpicos, em breve, daqui pouco mais de 2 semanas, começam os Jogos. Lembrando que a nossa região, Tiagão, conta com mais ou menos 6 representantes no boxe, bicicross, futebol, vôlei, atletismo, muito bacana e claro, e vôlei, né? A gente vai mostrando mais próximo dos jogos, a gente vai mostrando cada um deles, a preparação, como foi para chegar lá, a expectativa, claro, desses jogos da maior competição do planeta, Tiagão. Certo, que mais? Certo, que mais? Bora falar de futebol agora. Ó, o São Bento fez um jogo
treino ontem, Internacional contra o Barcelona. Mentira, é brincadeira. Foi um amistoso paulista mesmo, jogo treino contra o Barcelona. Tá aqui, ó, é o Barcelona da capital, da zona sul da capital, que se prepara para a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Atividade no SIC, dividida em 3 tempos de 30 minutos. O técnico Paulo Roberto Santos aproveitou para observar jogadores menos utilizados, né? O goleiro Kleber Alves, por exemplo, recém-contratado, foi titular. A zaga teve o Eric Ferreira e o Marcelo Sendesque. Ataque com Anderson Cavalho e o Paulo Moraes. Segundo tempo, mudanças ali no meio, principalmente na frente. E os gols que andam em falta na Série D do Brasileiro saíram. Vitória por 5-1. Os gols foram do zagueiro Eric Ferreira, do Anderson Cavallo, Igor Bolt, o Cadu e ainda um golzinho contra. Lembrando que o São Bento ainda não venceu nessa Série D. Até aqui foram 4 empates. Uma derrota, a última derrota, é o último jogo, né? A primeira derrota para a Portuguesa. E no sábado tem a 6ª rodada já dessa Série D. São Bento encara o líder Madureira. Jogo em casa às 4 da tarde no SIC. Claro, amanhã, até o sábado, até o jogo, a gente traz mais detalhes do Bentão buscando essa primeira vitória na Série D, beleza? Falar de basquete agora, porque a palavra no Ituano Basquete é recuperação. São 2 derrotas seguidas na LBF. O time ainda está na liderança, mas não pode vacilar mais, não pode bobear, precisa voltar a vencer o quanto antes. Hoje à noite tem jogo contra o Sampaio Basquete, lá no Maranhão. Sabe aquele time imbatível que vinha de 8 vitórias seguidas, bombando e na liderança isolada da LBF? Pois é, ficou só na lembrança. O Ituano Basquete parou. A gente já tem que começar a mudar esse chip, mudar a nossa atitude e querer mostrar o melhor, dar o melhor, porque tanto a diretoria como a cidade merecem um jogo de basquete melhor. Na campanha quase impecável, o Ituano tinha perdido apenas uma vez em 10 jogos. Mas nas últimas 2 rodadas foram mais 2 derrotas. E pior, o desempenho nas partidas também caiu bastante. O motivo pode estar na parada de 1 mês do campeonato para a disputa da seleção brasileira na AmeriCup, em Porto Rico. 4 jogadoras do Ituano estavam com a seleção ficando de fora dos treinos. E isso pode ter afetado o entrosamento. A gente está sentindo a falta de entrosamento, né? Então o grupo ficou muito tempo distante e agora está chegando e está demorando para se encaixar. É um sistema diferente do que elas estavam na seleção com outras jogadoras aqui. Então a gente ainda não encaixou, está tendo muito jogo na sequência, então pouco tempo de treino. Isso prejudica um pouco, né? Porque a gente não estava com todas desde a pré-temporada, então isso estava dentro do planejamento, mas é uma dificuldade que a gente vai ter que superar. O time ainda aparece na liderança da LBF, mas já vê as adversárias encostando. Agora é voltar a vencer nessa reta final em 2 duelos diretos fora de Itu, contra o Sampaio Basquete e o César Araquara. Nós não estamos jogando o nosso melhor. Então todo mundo que vem jogar contra a gente, contra as líderes, vai querer dar o seu melhor. E é o que está acontecendo. E nós estamos deixando elas terem um gosto do jogo. E aí a gente deixa abrir, aí chega no final a gente não consegue. Isso aí, que mude essa situação nessa penúltima rodada da fase de classificação. Ituano e Sampaio Basquete, 7h30 lá em São Luís do Maranhão. Boa sorte para o time do Ituano Basquete, beleza? Ó, e o papo ainda é basquete com esses telões bacanas aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. O Sorocaba Basquete Feminino enfrenta Guarulhos. Às 7 da noite, jogo em São Paulo, no Clube Espéria. Penúltima rodada da Copa São Paulo Feminina. O time vem bem do Sorocaba, hein? Depois de começar com 2 derrotas, já são 2 vitórias seguidas. O time tá super vivo na briga para chegar à final da Copa São Paulo. O Guarulhos já tá classificado. Aliás, o Guarulhos tem 5 vitórias em 5 jogos. Podia perder hoje, hein, Guarulhos? Sorocaba precisa passar pelo São José. Lembrando que o Sorocaba é um time jovem, tá se preparando para esse Campeonato Paulista, mas tá indo bem nessa Copa São Paulo. Então, bom jogo pro Sorocaba hoje contra o Guarulhos em São Paulo. E ainda em basquete, olha que ação bacana que rolou com o time masculino da LSB, tá aqui, ó. Olha aí, o pessoal saiu da quadra, deram um tempo nos treinos. O que estão fazendo com o mando de carro aí? Eles estão ajudando na vacinação contra a Covid-19. Elenco e comissão técnica trabalharam como voluntários ontem na vacinação em Sorocaba. Eles ajudaram no cadastro do pessoal que ia chegando
para receber a vacina. O técnico da LSB, o Rinaldo Rodrigues, disse que era um prazer participar desse momento e da importância de usar o esporte para conscientizar sobre a importância de tomar vacina. Quem pode, toma vacina. Lembrando que a LSB tem um fim de semana de decisão, fase final da Copa São Paulo, basquete, né, será em Sorocaba, LSB em Caraci, sabadão, 5 da tarde. Na outra semifinal tem Paulistano e Corinthians. Quem vencer faz a grande final. No domingo, tudo isso em São Paulo, Tiagão, é o basquete. Legal a ação da LSB, né? Legal. Vacinação. Incentivar a vacinação. Aliás, vacinação é o assunto de agora. Seguindo, tem notícias. Daqui a pouco eu volto a falar com você, até mais, Douglas Tiagão. Brito, até já. Ainda falando de vacinação, a gente vai ver agora como é que está a situação aqui na nossa região. A gente começa com os números de Itapetininga, Douglas Belan. Conta pra gente. É isso, viu, Tiago? Cidade que está adiantando a vacinação para quem está já na casa dos 30 anos. Hoje tomou a primeira dose, pessoal de 34 anos. A gente vai ver quantas pessoas já se vacinaram aqui na cidade. Foram 96.532 doses aplicadas. Tomaram a primeira dose 74.471 pessoas e a segunda dose 22.061 pessoas. É isso, Tiago. Valeu, Belan. Vou trazer agora os números de Sorocaba e também de Jundiaí. Começo com Sorocaba. No telão comigo aqui. Em Sorocaba, total de doses aplicadas até agora, 390.891. Desse total, receberam a primeira dose 325 mil pessoas, 412. A segunda dose, pouco mais de 96 mil pessoas. Esse é o resultado, panorama geral, a situação da vacinação hoje em Sorocaba. Agora, Jundiaí. Em Jundiaí, até agora, 246.240 doses aplicadas desde o começo da vacinação. Receberam a primeira dose 187.054 pessoas. E a segunda dose em Jundiaí, 59.186 pessoas. Quero falar um assunto com vocês agora que tem acontecido em muitas cidades. Pessoas estão escolhendo vacina na hora de receber a imunização contra a Covid-19. Para falar sobre isso e outros assuntos, nós convidamos a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcomo, está pela internet com a gente. Já participou ao vivo do Tem Notícias uma outra oportunidade. E a doutora Margarete está de volta aqui. Doutora, muito obrigado, tá? Pela presença da senhora mais uma vez aqui com a gente. Eu começo a nossa conversa já te perguntando. A senhora costuma dizer, inclusive, que o Brasil só vai continuar, essa pandemia só vai acabar quando mais pessoas tomarem a vacina. Doutora Margarete, não podemos escolher vacina de maneira nenhuma. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, um prazer estar aqui de novo com vocês, seus ouvintes. Sem dúvida nenhuma, ninguém pode escolher vacina, né? Nós temos dito, Tiago, que vacina boa é vacina no braço, né? Eu acho que não sou só eu que digo isso, todos nós. E as pessoas têm que entender que ser vacinado numa situação epidêmica não é só uma proteção individual para ela própria, ela contribuir para que naquela comunidade onde ela vive, onde ela circula, a transmissão diminua e eventualmente até termine. Então nós só vamos conseguir controlar a epidemia da Covid-19 no Brasil quando nós tivermos alcançado uma taxa de cobertura de população de pelo menos 80%, 70%, 80% da população brasileira. Coisa que nós ainda estamos longe, porque se nós pensarmos, Tiago, nós temos aproximadamente 50% da população brasileira, 100 milhões de pessoas, que receberam a primeira dose de vacina. Mas estamos muito longe disso quando temos apenas 13% que receberam as duas. Então, alguém se dar ao luxo de ser sommelier, como alguém definiu, de vacina, é algo totalmente impensável. Todas as vacinas são boas, ninguém tem que se preocupar, eu digo isso sempre, com eficácia de vacina. Eficácia é uma preocupação para nós, quando nós estamos fazendo estudos, pesquisas, etc. O que todo mundo tem que estar preocupado é com o mundo real, é com efetividade, é taxa de pessoas, número de pessoas protegidas pela vacina. Isso é que é importante todo mundo entender. Doutora Margarete, muita gente na região tomou a primeira dose e não está aparecendo para tomar a segunda dose. Ou seja, das 4 vacinas em uso hoje no Brasil, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, somente a Janssen é de dose única. E um número baixíssimo está sendo aplicado. Todas as outras exigem a segunda dose. Sem a segunda dose não adianta nada, doutora Margarete.
Sem dúvida nenhuma. As vacinas que foram desenhadas, concebidas e aplicadas para serem 2 doses, têm que ser aplicadas 2 doses, né? Tomar uma dose só não assegura proteção definitiva para ninguém, né? Lembrando que mesmo com 2 doses, nenhuma vacina, não existe vacina que tenha proteção de 100%. Todas as vacinas têm uma brecha, digamos assim, de proteção. E essa proteção ela está diretamente relacionada à taxa de transmissão naquela comunidade. Então, todo mundo tem que entender que nós temos que vacinar rápido, muita gente, e alcançarmos uma taxa de proteção que nós possamos realmente interferir sobre a transmissão. Doutora Margarete, que não é o que está sendo... Quando a senhora acha nesse momento. Exato. Quando a senhora acha que a gente vai se ver livre disso tudo, com uma porcentagem alta, para voltar a relaxar um pouquinho nos cuidados? Isso ainda tem que manter muito. Eu acho que o ano de 2021 será um ano ainda bem difícil para o Brasil. Tiago, assim, nós precisaremos fazer outros estudos, como Sorocaba fez, como Serrana, como aqui no Rio, na ilha de Paquetá. Esses estudos de população, digamos, fechadas, eles têm dado um resultado interessante para nós, né? Para nós podermos prosseguir nessas medidas de saúde pública. Eles têm contribuído bastante. Agora, a sociedade tem que entender que todas as vacinas, elas são seguras, em primeiro lugar, são seguras, né? Que todas as pessoas, independentemente de serem portadoras de doença autoimune, de serem transplantadas, todas podem ser vacinadas com qualquer das vacinas. Isso é muito importante, nos é sempre perguntado. E é fundamental que as 2 doses sejam tomadas e não abandonar na primeira dose ou querer fazer troca de vacina. A troca de vacina só está, nesse momento, autorizada na questão das gestantes, né? Gestantes vão receber uma dose de uma e uma dose de outra. É a única exceção até o momento. Doutora Margarete Dal Como, mais uma vez, quero agradecer a senhora. Muito obrigado por bater esse papo com a gente aqui no Tem Notícias. É sempre muito bom. A gente adora reforçar todos esses cuidados com a senhora. Obrigado, um bom trabalho, tá? Obrigada e um prazer. Obrigado, boa tarde. Doutora, mais uma vez. A gente preparou uma reportagem para mostrar para você, vou até aqui com o Douglas Brito, que mostra essa mudança na casa nova do Tem Notícias. Vamos ver juntos, Douglas Brito? Estou ansioso. Rodou. Essa é a nossa surpresa para você. Um cenário mais amplo, claro, tudo para dar destaque ao mais importante, a informação. Foram meses de estudo e alguns dias de trabalho seguindo os protocolos de higiene para montar o novo cenário. A equipe de montagem percorreu as sedes da TVTEM em Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto. O projeto do novo cenário foi feito por Zeca Ratu, um dos cenógrafos mais conceituados do país, responsável por criar cenários para shows, cinema, teatro, eventos e TV, incluindo edições do Criança Esperança e o Show da Virada aqui na TVTEM. Isso aqui vai transformar muito, assim, vai mudar e vai trazer uma nova cara. Eu acho que buscar essa modernidade, sabe, esse mundo globalizado, botar essas coisas muito mais perto do que você tem fora, eu acho que foi o sentido que a gente trouxe para cá. A TVTEM eu achei esse lugar incrível, ela tem uma modernidade toda aqui, eu acho que o cenário vai acompanhar muito bem isso. A iluminação ganhou destaque neste novo cenário. Placas de LED de última geração foram instaladas aqui no estúdio e também na redação. É um cenário único para todos os jornais. O que vai mudar é a cor da iluminação, de acordo com a hora do dia, e também pode mudar em datas especiais. Uma experiência visual mais tecnológica, com mais telas, trazendo também mobilidade aos apresentadores para valorizar a informação. Junto com o cenário, a TVTEM exibe uma nova identidade visual dos telejornais e em toda a programação, incluindo vinhetas e trilhas. Um jornal com uma cara, com uma identidade mais leve, mais tecnológica, e tudo isso a gente pode acompanhar a partir da abertura dos programas, né? O elemento principal
da vinheta do jornal, que é o mapa do estado de São Paulo com a área de cobertura em destaque, revelando ali as cidades, né, o mapa sendo destacado e a notícia percorrendo, colhendo as informações até se formar o logo do jornal. Uma forma mais leve, direta e próxima para a informação chegar até você. Seja de qual tela você acompanhar a programação. Foi um trabalho grande que envolveu 6 designers do departamento de grafismo, que ficou focado em encontrar um conceito para trabalhar uma paleta de cor mais diversificada na nova identidade do telejornal. Então nós temos uma diversidade de telas e formatos muito maior, e essa experimentação ela fica mais interessante para o telespectador quando está vendo televisão, ou então para o usuário de qualquer dispositivo eletrônico que tenha TV digital e que tenha esse acesso, né, ao equipamento de imagem digital. Ficou lindo, hein, Douglas Brito? Mas dá trabalho, hein? Você viu? Quanta gente envolvida, é muito legal. E muita gente de casa mandando os parabéns pra gente. WhatsApp, exato. Thiagão. Tem alguns aí, né? Exatamente, ó. O Zé Carlos Rodrigues de Sorocaba mandou parabéns pelo novo cenário. A dona Filomena de Itapetininga tá ligadinha, também não tem nenhum, e adorou essas novidades. Tem mais gente, ó. A Zilda Quitino de Itupeva também. A Sandra de Tararé achou lindo o cenário, Thiagão. Evandro Guilherme de Jundiaí tá sempre com a gente aqui, deixou um recado também que tá adorando. André de Itaberá deu os parabéns pra gente pela Casa Nova, muito obrigado. Lourdes de Campos de Sorocaba deu nota 1000, amou. A Giovana de Itapeva também amou as cores do novo estúdio, Thiagão. Lúcia, Letícia, Roseli de Itu disseram que na nossa casa, essa Casa Nova ficou também ainda mais linda. E nós também. Você viu, Douglas Brito? Ó, a nova trilha tocou. Tocou a musiquinha. Isso é a mesma coisa que a gente tem que ir embora. Vamos embora, Douglas Belan? Bora, Xará. Vamos, eu tô com aquele sentimento, você viu essa mudança toda aí. Quando você muda de casa, faz uma mudança, depois você quer apresentar o cenário para as pessoas com aquela empolgação, aquela alegria, né? Ficou muito legal. Tchau para vocês, ótima quarta. Até amanhã a gente tá de volta. Letrinha segue igual, bonitinha. Tem notícias da noite mais cedo hoje, às 6h35 e o JN às 7:55 da noite. Porque tem futebol hoje aqui na TVT. Amanhã a gente tá junto de Casa Nova. Boa tarde, pessoal. Uma ótima tarde, gente. Até amanhã. Tchau. Valeu, Xará. Tem notícias. Oferecimento Cicobi Cred Seripa te completa.